Os fundos imobiliários passam por um grande rally que há muito tempo não se via igual. Agora já completa a marca de 16 pregões consecutivos em que o principal índice dos fundos imobiliários, o IFIX, termina no positivo. Isso acaba sendo um reflexo de um cenário agora um pouco mais confortável para esses investimentos e do aumento da procura do investidor. O IFIX está agora próximo dos 3 mil pontos, patamar que ele negociou ao redor de setembro até novembro de 2022, mas se a gente voltasse um pouquinho mais atrás, a gente vê que somente antes da pandemia, mais exatamente lá em janeiro, fevereiro de 2020, quando ele negociou em patamar tão alto quanto agora. Apesar de não ter batido o recorde ainda, patamar que só foi atingido poucas semanas antes da pandemia, mas acaba que ele vem um rally muito forte e nesse caso, muitos analistas e especialistas do mercado começam a considerar que existe mais alta para destravar ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Por isso que nesse vídeo, que eu vou te convidar a assistir até o final, eu vou te contar quais são os setores que estão com mais otimismo por parte do mercado e talvez aqueles que não devem ter um desempenho tão bom assim daqui em diante. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E se você gostar do conteúdo, obviamente, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Temos que entender que o IFIX acaba sendo uma aproximação do desempenho que nós temos na Bolsa de Valores através do índice Ibovespa e também reflexo de outras movimentações mais macro que se refere tanto ao dólar, ao câmbio, como também à parte dos juros futuros. Em relação ao Ibovespa, a gente também percebe que no mês de maio especificamente, a Bolsa teve uma grande alta, mesmo quando as empresas ligadas às commodities, algumas delas tiveram uma desvalorização, reflexo de um ambiente para essas empresas piores. Mas nesse caso, então, o Ibovespa subiu bastante, mesmo a despeito dessas companhias de commodities, e que nesse caso o IFIX também acompanhou a mesma tendência. Já em relação ao dólar, a gente também vê a entrada de muito capital estrangeiro no nosso país, acaba também refletindo um pouco nos fundos imobiliários. Mas especificamente, a taxa de juros futura fez aqui um enorme potencial. Quando a gente não tinha então a situação do arcabouço fiscal, a nossa curva de juros futura, nossa curva longa de juros, estava ao redor de 13%, 13 e uns quebrados durante um período que teve como seu pior desempenho. Depois que foi apresentado o novo plano do arcabouço fiscal, mesmo que ainda não tivesse sido votado, aprovado, nem nada do tipo, o mercado já conseguiu trazer muito mais previsibilidade, muito mais segurança. Então, a nossa curva de juros, ela basicamente caiu 2 pontos percentuais, saindo lá de 13 uns quebrados para 11 uns quebrados, 12 e pouquinho. Então, isso faz com que traz mais credibilidade para o nosso setor e, consequentemente, os fundos imobiliários que estão muito atrelados a esse desempenho entre renda fixa e renda variável, começasse a ter uma procura maior, simplesmente para a renda fixa, então, passou a remunerar menos. E agora começa a ver aquele mesmo movimento que a gente sempre está aqui falando, de uma reversão saindo investidores, ou pelo menos capital, da renda fixa, migrando agora para a renda variável, e nesse caso, os fundos imobiliários têm sido um grande beneficiado por esse movimento. E nesse mesmo caminho, a gente espera que para os próximos meses, a tendência é de continuar realmente nessa alta. Só que nem todos os setores talvez vão aproveitar essa oportunidade de maneira igual. Os fundos imobiliários de papel, por exemplo, talvez não devem ter um desempenho tão atraente assim, muito porque a carteira deles está atrelada a dívidas. E aqui nós temos dois pontos principais que merecem ser discutidos e que talvez sejam os principais riscos para essa classe de ativos. Eu digo isso porque, por você ter uma carteira de dívidas atrelada a indexadores como CDI, como IPCA ou algo do tipo, a gente vê então, segundo até mesmo as últimas projeções do mercado, que a inflação já está entrando em controle, deve terminar esse ano ao redor de 6%, para o ano que vem as projeções são ao redor de 4%. Então olha só, aqueles fundos imobiliários que já estavam com uma carteira atrelada ao IPCA, que foram muito felizes durante a pandemia, onde puderam distribuir dividendos excelentes, já não vai conseguir ter o mesmo desempenho de antes. Então isso vai dar uma retraída. Assim como aqueles fundos imobiliários de papel que têm como seu indexador principal o CDI, ainda estão aproveitando uma fase excelente, porque de fato o CDI agora está pagando muito bem. Mas a gente começa então a perceber que existe espaço para corte de juros ao longo dos próximos meses, ou seja, o CDI também vai começar a perder um pouquinho mais de rentabilidade. E em relação ao segundo risco, aqui mais voltado especificamente para os fundos imobiliários high yield, que entre eles temos como os principais o HCTR, DEVA 11,
o Versalhes e também do da Tordesilhas, que ficaram muito famosos recentemente por causa do caso lá de inadimplência, por mais que tenham recuperado, porque eles acionaram lá a justiça e vão executar a sua garantia, e tenham talvez recuperado boa parte das quedas recentes, mas talvez esses fundos vão continuar sofrendo. Afinal de contas, diante de contexto agora que o mundo deve entrar em recessão e eles têm dívidas com credores que têm que pagar muito, então numa recessão esses credores vão passar ainda mais aperto. Então olha só, os fundos imobiliários de papel, de uma forma geral, já podem sofrer porque os seus indexadores vão começar a minguar, começar a reduzir um pouco. Já para os fundos imobiliários de papel high yield, aqueles mais arriscados, esses podem sofrer ainda mais por essa questão do aumento da inadimplência. E nós podemos utilizar um argumento parecido para os FIAGROS, que já conseguiram captar mais de 11 bilhões de reais no mercado, um avanço bem interessante, mesmo a despeito de um contexto econômico mais conturbado, e que muitos investidores ficam animados porque esses investimentos têm conseguido pagar dividendos altos nesse momento. Mas também temos que ter cautela por dois principais motivos. Primeiro que, especificamente esse ano, nós devemos bater recorde na safra, então nesse caso, muitas empresas ligadas a essa cadeia do agronegócio vai ter uma performance muito boa porque o mercado inteiro vai vender muito bem. Mas talvez já para o ano que vem essa história não vai se repetir e algumas empresas talvez não vão ter o mesmo bom desempenho de antes. Além do mais, os FIAGROS são geralmente fundos imobiliários de papel ligados à cadeia do agro. Então também tem um indexador ali das suas dívidas. Nesse caso, tanto o IPCA, tanto o CDI ou qualquer outro indexador que essa cadeia do agro venha utilizar, também deve apresentar uma caída nos próximos meses. A diferença, talvez, entre os FIAGROS em relação aos fundos de papel é que os FIAGROS, por ser uma indústria mais nova, por ter ainda menos notícia, por ser um mercado ainda mais fechado que nós temos em relação aos outros segmentos, o mercado impute maior prêmio de risco. Então, por exemplo, ao invés de você pagar uma dívida de IPCA mais 6%, você vai pegar no FIAGRO uma dívida de IPCA mais 10%, porque a indústria precifica aquele setor com mais arriscado, porque tem um menor histórico, tem menos abertura no mercado, ou seja, resumidamente, existe mais gordura para queimar. Então, mesmo que o IPCA e o CDI venham enxugar ao longo dos próximos meses, mas eles, por terem um prêmio de risco maior, acaba ainda sendo um pouquinho menos afetado do que os fundos imobiliários de papel. Mas a lógica talvez pode ser a mesma. Então, muito cuidado a você investir em fundo do agro, somente por essa perspectiva de pagar mais dividendos. Por isso, os FIAGROS ainda não são unanimidade no setor, e quando a gente vê demais especialistas, gestores e outras pessoas que trabalham no mercado, eles não colocam como talvez as principais pedidas, os principais investimentos que nós deveríamos ter aí ao longo dos próximos meses. E é quase unânime que talvez os fundos de tijolos venham a ter uma performance muito boa. Porque a gente ainda vê os fundos de logística que ficaram tão populares desde o começo da pandemia, ainda tendo uma performance muito boa, muitas construções vêm sendo realizadas e devemos ainda ter uma absorção muito boa deles ainda para os próximos anos. Então o ciclo vai continuar muito favorável ainda para os fundos de logística. Para os fundos de lares corporativos, a tendência também é muito boa. Afinal de contas, nós vemos que o home office, apesar de ter sido uma tendência, mas as empresas aos poucos estão começando a reverter um pouco esse quadro, talvez adotando um modelo híbrido, mas ainda assim sendo muito importante o escritório. Então, nesse caso, a gente vê muitas empresas voltando, ou pelo menos procurando, demandando mais espaço em regiões muito boas. Então, se tem algum fundo imobiliário de tijolo, e nesse caso, laje corporativa em locais bem localizados, em São Paulo, nas principais avenidas, nos principais bairros comerciais de São Paulo, talvez a tendência também é muito positiva por esse fator. Agora, nem todos os fundos imobiliários vão ter a mesma performance quando a gente trata aqui de lajes corporativos. Afinal de contas, pensando numa economia em recessão, ou até mesmo uma crise que a gente vem ter diante do custo de crédito muito alto, talvez aqueles locais mais afastados do centro, das principais regiões comerciais, não vão ter a mesma atratividade, porque está caro crescer agora. Então o que a gente vai perceber é o seguinte, vai ter uma procura por imóveis, mas de preferência vai ter uma procura por imóveis desde que eles estejam bem localizados. Então, lajes corporativas, tenham atenção, não vão ser todos, talvez, que vão ter aqui uma boa performance. E aqui, analisando o quesito boa localização, nós temos principalmente o HGRE11, nós temos o PVBI11, que são fundos que já têm ali um portfólio de ativos mais dominante, portfólio de ativos que existe mais procura por eles. Mas ainda assim, nós não chegamos, talvez, à principal tese que o mercado vinha apostando, que se refere aos fundos imobiliários de tijolos voltados ao setor de shoppings. Afinal de contas, desde a pandemia também, assim como das lajes corporativas, esse foi um setor muito impactado. Mas foi só liberar ali a livre circulação, a estender
o horário que esses shoppings estavam abertos, que o movimento nas lojas ganhou uma proporção muito grande. E até mesmo os clientes que passeavam ali pelos shoppings começam a gastar mais tempo, passeando mais tempo lá e também gastando mais a cada sua compra. Então, quando você vai ao shopping, a tendência é que você gaste mais dinheiro do que antes, seguindo a média dos consumidores. E nisso, agora a gente vê que os shoppings, por estarem tendo um fluxo de pessoas muito grande, conseguiram reajustar seus aluguéis de forma muito interessante, inclusive até mesmo, em alguns dos casos, superando a inflação. Ou seja, mostra que eles conseguiram ter um desempenho tão bom que mesmo eles cobrando um aluguel ainda mais caro do que o próprio avanço da inflação, a procura ainda continua muito boa, porque os inquilinos, os lojistas e varejistas enxergam os shoppings agora como uma importante via de vendas e também de logística, já que muitos desses shoppings também agora fazem distribuição ali naquela sua redondeza, afinal de contas são pontos centrais e fica fácil para esses lojistas distribuírem seus produtos até seus consumidores. E principalmente se esse shopping também for bem localizado e for de alta renda, porque nesse caso vai ter uma resiliência ainda maior dos clientes, que mesmo que venha a ter alguma crise, recessão, que venha a ter uma inflação grande, que possa atrapalhar o poder de compra, mas a gente entende que a parcela de mais alta renda da nossa economia não é impactada por esses ciclos do mercado. Então, nesse caso, os fundos imobiliários de shoppings para alta renda também devem ter uma performance interessante, e aqui nesse caso podemos destacar, por exemplo, o XPML, tem como seus principais ativos os shoppings no estado de São Paulo e ainda assim entre os principais shoppings da cidade. Chegamos então ao final desse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, entendido do panorama dos fundos imobiliários e entendido que a tendência, ou talvez a perspectiva, continua sendo favorável ao longo dos próximos meses. Inclusive, também quero saber de você, entre todos os setores que aqui foram abordados, de papel, fiagro e até mesmo de galpões logísticos, de lajes corporativas e de shoppings, quais deles é o seu preferido? Deixe aqui nos comentários para eu ler a sua opinião e a sua decisão da sua carteira. Além do mais, se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!